palavra Jorge Marques de Toledo Camargo. Desculpa, Felipe Coutinho. Rapaz, eu sou meio Esse aqui é o seu? café. Ah, água. Café depois. É. Pode passar aqui? Pode, fica à vontade. Não atrapalhando. Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao presidente da comissão, a todos os deputados pela oportunidade de vir apresentar aqui essa palestra nessa comissão importantíssima. E a dificuldade justamente da palestra nessa comissão é justamente porque o assunto é muito importante e também muito complexo. Então, perante a importância e a complexidade do assunto, fica difícil falar só 20 minutos. Mas eu vou me esforçar para conseguir cumprir essa meta, né? Eu sou o Felipe, eu sou presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, trabalho na Petrobras há 19 anos, sou engenheiro químico, engenheiro de processamento especializado na Petrobras, também especialista em biocombustíveis. Talvez essa especialidade em biocombustíveis tenha me levado a reconhecer ainda mais o valor do petróleo. Então, conhecendo as alternativas ao petróleo, é que muitas vezes, sabe, Estilo, a gente valoriza ainda mais o petróleo. Então, nossos colegas petroleiros que trabalham a vida inteira com petróleo, muitas vezes podem não ter a consciência do valor que o petróleo tem. Mas eu tive a sorte de trabalhar com biocombustíveis e trabalho com biocombustíveis. Percebo a importância dos biocombustíveis, mas também, especialmente, do petróleo. Bom, trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras. Vou começar logo pelas conclusões, falando logo o que interessa, porque o tempo é curto. A minha intenção é falar as conclusões e depois apresentar alguns elementos que suportam essas conclusões. Infelizmente, o tempo sendo curto, não é possível expressar todas as evidências que eu percebo que suportam essas conclusões. Bom, então o primeiro ponto é o seguinte: existe correlação entre o consumo de energia e o desenvolvimento econômico e social. Por exemplo, medido pelo IDH. Então, para você se desenvolver econômica e socialmente, aumentar o IDH de qualquer nação, é necessário consumir mais energia. Às vezes as pessoas não se dão conta dessa correlação, mas ela existe. O petróleo é uma riqueza natural singular por conta da sua alta concentração energética. Tem muita concentração de energia e tem uma diversidade de compostos orgânicos que são raros na natureza, fora do petróleo. Essa qualidade do petróleo ela se traduz na capacidade que ele tem de realizar trabalho. Então, essa capacidade extraordinária de realização de trabalho do petróleo é que dá a ele essa qualidade incomparável em termos naturais. O petróleo é a acumulação da energia do Sol durante centenas de milhões de anos em condições muito especiais. Então, o petróleo é barato de se produzir. Veja bem, o petróleo barato de se produzir acabou. Aí eu estou falando em termos médios e globais. Estou dizendo que cada novo barril que é encontrado é, em média, globalmente, mais caro se ser colocado em produção em relação àquele que deixa de ser produzido nos campos maduros. Isso tem uma consequência econômica e social muito importante, mas que muitas vezes as pessoas não se dão conta. A tecnologia, fala bem à vontade sobre a questão tecnológica, até porque trabalho no centro há 19 anos. Bom, a tecnologia é capaz de muita coisa, mas ela é capaz de transformar recursos naturais em mercadorias úteis. A tecnologia também é capaz de fazer as coisas melhor, mas ela não é capaz de criar um recurso natural compatível com esse petróleo barato de se produzir, que eu disse anteriormente, em termos médios e globais, acabou. Então a tecnologia é capaz de muito, mas tem limite. Os recursos naturais, que são fruto do trabalho da natureza durante centenas de milhões de anos, como no caso do petróleo, eles têm um valor intrínseco brutal. Outras conclusões. A queda do preço do petróleo, recente, é um desafio para toda a indústria e reduz esse excedente da renda petroleira, até que falou o professor, ele reduz esse excedente da renda petroleira que é distribuído para toda a sociedade.
Então é um desafio para a indústria, mas também é um desafio para toda a sociedade que tem acesso a uma quantidade menor dessa renda petroleira. O endividamento da indústria do petróleo, o endividamento dos consumidores e o endividamento dos estados nacionais, além, é claro, do aumento dos investimentos em exploração e produção, foi a primeira reação ao fim desse petróleo que eu chamo, que é o petróleo barato de se produzir, que é o petróleo que você pode chamar de petróleo convencional. Então, frente a essas dificuldades, a indústria se endividou para conseguir produzir o petróleo mais caro, os estados nacionais também se endividaram, porque o preço do petróleo repercute em toda a economia, e os consumidores, que consomem os energéticos, que vêm diretamente do petróleo, e consomem todos os outros produtos que vêm do petróleo, além de todas as demais mercadorias que têm energia do petróleo incorporada, eles também tiveram que se endividar para continuar mantendo seu padrão de vida. Então, com o fim, agora eu vou falar da questão mais monetária, né? Com o fim dos ciclos de liquidez monetária, o que é isso? Aqueles ciclos de quantitative easing, aqueles ciclos de injeção de moeda pelo Banco Central americano, que terminou recentemente. Com o fim desse ciclo de injeção de dólar no mercado financeiro mundial, além da queda dos preços do petróleo que observamos em meados de 2014, observamos a desaceleração econômica e também os cortes nos investimentos da indústria. Isso é uma questão mundial que foi observada. Então, frente a esse cenário, eu reconheço que existe um risco, né? É um risco à capacidade de sustentar a produção mundial de petróleo em consequência da redução desses investimentos. E outra coisa que a gente pode entender é que essa instabilidade nos preços deve continuar. O que diferencia o nosso momento atual em relação ao passado, apesar de sempre ter havido oscilações nos preços do petróleo, é que recentemente essas oscilações têm sido mais frequentes e mais bruscas. Então, essa é uma questão. A Petrobras, então, frente a esse cenário, ela é essencial para garantir a segurança energética do Brasil. A descoberta do pré-sal é uma vantagem geopolítica, mas ela só se materializa ao se garantir a propriedade do pré-sal, na maior proporção possível, pelo Estado Nacional. Além de garantir a propriedade do pré-sal, é preciso colocá-lo em produção, na medida do nosso desenvolvimento e da nossa necessidade. É preciso transformar o petróleo, isso significa agregar valor ao petróleo, transformando o petróleo em petroquímicos, fertilizantes, químicos, fármacos, etc. Isso é que agrega valor ao petróleo, que permite que essa geração de excedente econômico se dê, mesmo quando os preços variam. E, além disso, é importante usar o petróleo, porque o uso do petróleo é o que permite o desenvolvimento econômico e social, que existe correlação entre o consumo de energia per capita, primária, e o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Então, a operação única pela Petrobras, a manutenção da lei da partilha, ela permite que maior parcela dessa renda petroleira ela seja destinada para a maioria da população. A renda petroleira ela é muito maior do que os impostos, royalties e participações especiais. A renda petroleira flui por diversos meios. Ela flui por meio de investimento, ela flui por meio dos lucros, por meio dos salários, ela flui também por meio de subsídios. Aí os subsídios podem ser para os consumidores, mas também pode ser para os empresários, como historicamente a gente observou subsídios à indústria petroquímica privada brasileira, recentemente a Braskem, concedidos pela Petrobras. Através dos subsídios está fluindo a renda petroleira. Através dos juros pagos aos banqueiros que financiam os investimentos, também flui a renda petroleira. Então, se for um banco público, melhor, porque a renda petroleira flui através de juros para os bancos públicos, não para os bancos privados. Isso permite que o Estado se aproprie de maior fração da renda petroleira, que ela é muito maior do que os impostos. E também através de acordos geopolíticos, porque tendo a propriedade do petróleo, você pode estabelecer acordos geopolíticos vantajosos que tragam desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Então, a operação única e a máxima participação da Petrobras no pré-sal são as respostas adequadas, sempre, mas ainda mais quando esse excedente da renda petroleira se reduz em termos mundiais. Então, essas são as conclusões. Agora eu espero conseguir avançar. Existem algumas perguntas que a gente pode fazer, e as perguntas, muitas vezes, elas esclarecem mais do que muita tentativa de responder.
diversas questões, de analisar diversas questões. Muitas vezes a pergunta em si, ela esclarece. Então, existem algumas perguntas, por exemplo, qual país foi capaz de se desenvolver exportando petróleo por multinacionais? Não existe nenhum país do mundo, em nenhum momento da história desse planeta, que tenha se desenvolvido por meio de exportação. É um fato histórico inegável. Outro ponto. Qual país continental e populoso, à semelhança do Brasil, foi capaz de se desenvolver exportando petróleo ou qualquer matéria-prima? Aí pode ser por empresa pública, privada, estatal, qualquer empresa de qualquer natureza. Não existe na história da humanidade nenhum país com as características do Brasil, país continental e populoso, que tenha sido capaz de se desenvolver exportando petróleo e matéria-prima. Isso não existe. O que existe é desenvolvimento usando o petróleo e agregando valor ao petróleo. Isso sim existe. Então, garantir a propriedade do petróleo é suficiente? Quer dizer, basta que a gente mantenha a lei de partilha e a máxima participação da Petrobras do Estado Nacional, garantindo a propriedade do petróleo. Só isso basta? Ou ainda precisamos saber optar entre usar o petróleo ou trocar o petróleo? Quer dizer, se a gente garante a máxima propriedade do petróleo e troca petróleo por dólares, a gente consegue se desenvolver? Tenho sérias dúvidas. Eu acho que o desenvolvimento ele é marcado justamente